A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, com muita alegria nós estamos de volta para mais uma leitura da lição da Escola Bíblica Dominical. Por que eu dei essa ênfase, né? Por que eu dei essa ênfase na leitura? Porque o objetivo deste canal, do canal Leitura da Lição da EBD com o pastor Alexandre Bernardino, é exatamente esse, deixar a leitura na íntegra da lição que você vai estar estudando no próximo domingo. Nós não temos o objetivo aqui de comentar a lição, tá bom? Nós não comentamos os tópicos, não comentamos os subtópicos, nós somente deixamos a leitura. Por quê? Porque isso eu faço para os irmãos da nossa igreja aqui da Brazilian Assembly of God, da cidade de Quincy, onde nós estamos pastoreando aqui no norte dos Estados Unidos, em Massachusetts. E os irmãos na correria do dia a dia, trabalhando, às vezes não tem tempo de pegar a lição e às vezes não tem acesso à lição. E então eles ouvem a matéria que será estudada na sexta-feira à noite, aonde é a nossa escola bíblica dominical aqui. Então eu faço isso e deixo disponível para todos os demais irmãos que desejam ter este material também. Então, se você deseja continuar assistindo, você vai assistir apenas a leitura da lição da Escola Bíblica Dominical sem os comentários extras, tá bom? Sem subsídio. Aqui é somente o que está na lição. Deus te abençoe e fique conosco. Se você gostar e já está gostando, deixa aí o seu like, deixa seu comentário, deixa a sua participação. Amém? Vamos para a lição? Nossa lição é a lição do primeiro trimestre do ano de 2023, que traz o tema Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, escrita pelo nosso pastor Elinaldo Renovato, que é líder da Assembleia de Deus de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E nós já chegamos para a lição de número 8, que traz o tema o avivamento espiritual no mundo. A partir de agora, vamos para texto áureo, vamos para a verdade prática, vamos deixar as leituras bíblicas diárias, as referências e os temas. Vamos para a leitura bíblica em classe, depois a introdução com os tópicos, subtópicos e a conclusão. Texto áureo. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47 e versículo de número 5. A verdade prática. Somente por meio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Leitura diária. Segunda-feira, Lucas 2 e versículo 10. O tema da leitura, os anjos trouxeram uma mensagem avivada. Terça-feira, Mateus 4, versículos 16 e 17. O tema, Jesus, o maior avivamento para a humanidade. Quarta-feira, Ezequiel 37, do versículo 7 ao versículo 10. O avivamento no vale de ossos secos. Quinta-feira, Abacuque 3 e versículo 2. O tema, o clamor pelo avivamento na obra de Deus. Sexta-feira, João 7, versículo 37 e versículo 39, ou ao versículo 39. E o tema é, Jesus prometeu o avivamento pelo Espírito Santo. E no sábado, está em Lucas, no capítulo 15, versículo 10, o tema da leitura é a obra de um avivamento, o arrependimento do pecador. Tá aí? Então, essas são as leituras diárias. Você vai procurar aí na sua Bíblia, né? E vai estar aí, todas essas leituras, elas fazem conexão com a lição, com o tema que você vai estar estudando aí na sua escola bíblica dominical, na sua igreja. Leitura bíblica em classe. Ezequiel 37, versículo 7 ao versículo 10, e depois Ezequiel 47, versículo 1 ao versículo 5 e o versículo 9. Ezequiel 37. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne,
E estendeu-se sobre a pele por cima deles, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao versículo 5. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez passar uma volta pelo caminho, fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro a qual eu não podia atravessar, pois as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Tá aí então a profecia de Ezequiel. Vamos para a introdução com os tópicos e os seus subtópicos. Introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e também 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Primeiro tópico, o avivamento no tempo de Ezequiel. Primeiro subtópico, a calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Ezequiel 6, do versículo 3 ao 5, Ezequiel 8, do versículo 1 e Ezequiel 9, versículo 4. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia e poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ezequiel 36, versículo 21. Subtópico de número 2, um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Ezequiel 37, versículo 4 e versículo 5. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Ezequiel 37, versículo 3. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. Eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremos. Ezequiel 37, versículo 10. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Vamos para o subtópico 3, o tópico 1, o rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros. E fez o profeta passar pelas águas que chegavam aos seus tornozelos. A cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros,
O profeta Ezequiel andava nas águas, no rio, pelos joelhos, pelos lombos e, por fim, a nada. Ezequiel 47, versículo 4 e versículo 5. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Ezequiel 47, versículo 12. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Tá aí então o primeiro tópico com seus 3 subtópicos. Segundo tópico, os grandes avivamentos no mundo. Na Europa, é o primeiro subtópico. Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel, capítulo 37 e 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Letra A. Na Alemanha. Por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltados para as missões mundiais. Letra B. Na Inglaterra. Por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder nas igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. No país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão que Deus, por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países no mundo. Segundo subtópico, nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandson Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de G. Campbell Morgan no movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas naquele tempo. Terceiro subtópico do tópico 2, raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro, leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos da América. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencentes a um grupo Santidade ou Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnie Brae Street, 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa,
312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Quem já não ouviu falar, né, do avivamento da Rua Azusa? Vamos lá! Aí o segundo subtópico com seus 3 subtópicos, agora, ou o segundo tópico com seus 3 subtópicos, agora sim o terceiro tópico, os avivamentos mudam a história. Primeiro subtópico do tópico 3, impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos e a informação que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com o que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos da América. No contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas dos séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas, se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Segundo subtópico, a geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram, pois muitos lugares da chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram os seus sucessores e não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Provérbios 26, versículo 20, parte A. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e William Seymour é o mesmo, ele não mudou. Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Daí então o tópico de número 3 com seus 2 subtópicos. Vamos para a nossa conclusão. A conclusão da lição diz assim: Deus deseja operar nas igrejas do novo mundo, ou no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverança e fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Tá aí então a leitura da nossa lição na íntegra, a lição de número 8, que tem o tema o avivamento espiritual no mundo. Se você gostou, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. E eu quero aqui deixar a leitura, né, do nome dos irmãos aí que participaram juntamente conosco. Nós temos aqui os irmãos da família Oliveira, né? E ela é professora também aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, a irmã Joelma, da classe dos juniores. Ela diz, mais uma lição abençoada, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Joelma. Também minha mamãe, sempre deixando a sua mensagem de incentivo, mamãe Jussá Pereira. Ela diz, maravilhosa reflexão, que o Senhor continue te abençoando, meu filho, pastor Alexandre Bernardino. Você é uma bênção de Deus, te amo, eu também te amo, mamãe. Agradeço sempre as suas orações pela minha vida. Também o cantor Paulo William, ele diz, Deus continue abençoando a sua vida, pastor. Cantor Paulo William, Deus te abençoe, muito obrigado, querido. E nós temos também a participação do Cristiano Leopôncio, e ele escreve assim, você não explicou nada, só leu a lição, esperando você explicar cada tópico. Aí eu já respondi para ele e vou responder aqui também. O objetivo deste canal não é explicar a lição, e sim deixar literalmente a lição escrita como o autor escreveu, para que os alunos da escola dominical, que trabalham o dia inteiro aqui nos Estados Unidos e gostam de estar ouvindo o que vai ser estudado na sexta-feira à noite, tenham esse acesso enquanto estão trabalhando e ouvindo. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Um grande abraço a todos os irmãos. A gente volta na semana que vem com mais uma leitura da lição da Escola Bíblica Dominical.
1000 gerações, tua família